Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 66. Tema de hoje: Jesus, o réu. Jesus, o réu. Que diz assim a palavra do Senhor: e logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: se vou-lo disser, não crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhe disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Meus queridos irmãos, quando nós falamos sobre Jesus como réu, nós vemos que no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 66, nós vemos que os sacerdotes, sumo sacerdote, os escribas, os fariseus e os soldados do templo prenderam Jesus e tentaram a noite inteira arrancar de Jesus aquilo que o condenaria. E quando nós falamos sobre Jesus, o réu, nós precisamos entender que houve um julgamento feito por debaixo dos panos e um julgamento feito com falsas testemunhas. E nessa noite, aqui junto com os companheiros, nós queremos, juntamente com a igreja, meditar um pouquinho nesta palavra. Quando eu vejo Jesus sendo levado à casa de Caifás e também o sumo sacerdote, nós vemos eles tentando ver se Jesus falava aquilo que eles queriam incriminar. Então, quando nós falamos sobre Jesus como réu, nós vamos ver em primeiro lugar uma sentença condenatória, uma sentença dada a Jesus. Em Lucas 22, versículo 71, ali nós vemos o sinédrio, parecia ter conseguido o seu intento. O que eles conseguiram, pastor? Lucas registra aqui no versículo 71 que eles clamaram, pois, que necessitamos mais termos de testemunha, porque nós mesmos, quando está falando nós, está falando o sinédrio inteiro, 71 pessoas, está falando, porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. O que ouviram da sua própria boca? Nós vamos ver, meus queridos irmãos, nesse estudo, que alguma coisa que eles estavam falando, Jesus não falou. Algumas coisas que eles estavam acusando Jesus, Jesus não falou. Mas eles estavam dizendo que ouviram da boca de Jesus. Mas se ouviram da boca de Jesus, por que precisaram pagar testemunhas falsas então? Então, quando
nós estudamos Jesus como réu, muitas das vezes, pastor, nós falamos da morte de Jesus, falamos do sofrimento de Jesus, mas não sabemos como é que foi a condenação de Jesus. E a própria Bíblia diz: o meu povo hoje era por falta de conhecimento. Pessoas hoje pela face da terra estão trocando Jesus por Genésio por falta de conhecimento. Outros que acham que sabem desmerecem aqueles que buscam conhecimento. Mas eu vejo algo interessante aqui nessa sentença de morte lavrada para Jesus. O seu caminho era a cruz, para que o nosso caminho fosse o céu. Se Jesus não tivesse caminhado para a cruz, nosso caminho não seria para o céu hoje. O nosso caminho seria para outra direção. Por quê, pastor? Porque a própria palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, pastor, Jesus veio, nasceu, cresceu, sofreu, apanhou, foi cuspido, foi condenado, foi injuriado, foi caluniado, foi desprezado, foi pregado, para que eu e você hoje pudesse estar de pé, agradecendo a Ele, e ainda cantando: a minha vida é do Mestre. Presbítero Rafael, uma sentença condenatória. Quando nós vemos a sentença dada para Jesus, qual é o teu ponto de vista nesse julgamento? Se a gente olhar mais atentamente para a palavra, eles não só fez um falso julgamento, mas eles zombavam de Jesus. Então, a questão de eles forçar um entendimento para que Jesus se condenasse, eles tentando tirar de Jesus algo que Jesus não era. Eles queriam que o próprio Jesus, que com suas próprias bocas ou com aqueles falsas testemunhas, fosse acusado de algo que Jesus não era. E hoje, esse papel que Jesus teve naquele momento, a gente vê acontecendo muito hoje dentro do meio cristão. Talvez zombam de pessoas, que às vezes criticam pessoas, às vezes levantam falsa testemunha contra as pessoas que são levantadas por Deus para pregar, para evangelizar, para alcançar vidas, e tentam, e não só faz um falso julgamento, zombam dessas pessoas. E aqui eles tentavam colocar em Jesus uma colocação que ele não era. Eles tentavam forçar o que Jesus não tinha feito, o que Jesus não fazia. E por fim, eles, no último versículo, eles falam assim: e eles disseram: de que mais testemunho necessitamos, pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Agora eu quero te perguntar: sai alguma palavra que autocondenaria Jesus da sua boca? Não. Mas a colocação, a interpretação de quem não quer acreditar é diferente. E assim é na vida de muitos. Não adianta você dar um bom testemunho, falar de Jesus, mas sempre haverão pessoas que vai ter o seu próprio julgamento. Igual os fariseus aqui, esses sacerdotes aqui, eles já tinham o seu julgamento e a sentença já estava dada. Então eu creio que Jesus, com a sua boca, ele não se condenou, mas ele já estava condenado por ele. Diácono Cido, o sinédrio, o juízo dos membros do sinédrio estava ali, está correto, a menos que Jesus fosse quem ele afirmava ser. Mas eles estariam eternamente errados, pois ele é o Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Eles fizeram sua escolha e devem enfrentar Cristo como juiz. Mas eles não aceitavam isso. Olha só o que o escritor diz. Quando ele diz que em relação a Jesus, só temos três possibilidades. Ou Jesus é um mentiroso,
ou Jesus é um lunático, entendeu? Um lunático, ou Jesus é Deus. Se ele não é quem disser ser, então ele é um mentiroso. Se ele não é quem pensou ser, então ele é um lunático. Mas se ele é quem disser ser, então ele é Deus. E aí, pastor? Será que o Sinédrio estava errando ou estava acertando? Agora eu vejo que o escritor, e para o leitor da palavra de Deus, tenha uma compreensão plena do julgamento de Jesus. Nós vamos fazer aqui um apanhado de outras importantes informações contidas nos evangelhos de Mateus, de Marcos e João. Jesus passou 2 julgamentos. Um julgamento eclesiástico, que foi na casa lá de Caifás, de Anás, né, na mão dos judeus, e outro julgamento civil, que foi depois, quando lá Caifás, o sumo sacerdote, e o Anás lá, todos eles já estavam ali decididos, levaram para Pilatos, para que Pilatos fizesse lá a papelada e aquela cena toda de lavar as mãos lá. Tanto o julgamento judaico quanto romano teve 3 estágios. Olha só, julgamento judaico foi aberto por Anás, o antigo sumo sacerdote. O camarada nem era mais sumo sacerdote, mas ele tinha uma influência ali no povo judeu. Ele foi destituído pelos romanos, entendeu? Agora quem era sumo sacerdote ali era o seu genro. Mas o sumo sacerdote, o antigo sumo sacerdote, entendeu? Ele tinha uma grande influência ali no judaísmo, ali no templo. E quando nós vemos aqui, quando ele abriu, né, o julgamento judaico, lá em João capítulo 18, versículo 13 até o 24, nós vemos em seguida Jesus foi levado ao tribunal pleno para ouvir as testemunhas. E ali ficaram, quem sabe, horas ouvindo testemunhas, mas essas testemunhas não fechavam uma com a outra. Essas testemunhas não batiam o que falavam uma com a outra. Se nós for ver em Marcos capítulo 14, 53 até 65, nós vamos ver que então a sessão matutina do dia seguinte para o voto final de condenação. Ali ficaram um bom tempo tentando ouvir as testemunhas, mas as testemunhas não fechavam uma com a outra. Uma dizia que Jesus fez isso, a outra dizia que Jesus fez aquilo, e tinha que ter 2 testemunhas que falassem iguais, falasse a mesma coisa. Então, agora nós vemos, Jesus foi em seguida enviado a Pilatos. Depois que não teve nenhuma testemunha que fechava, o que aconteceu? Para não terminar aquela sessão sem nenhuma acusação, nós vemos agora o sumo sacerdote e os fariseus ali, eles pagaram 2 pessoas que entrasse no sinédrio e falasse a mesma coisa. E aí nós encontramos na Bíblia, lá no Velho Testamento, no Pentateuco, que só podia ser julgado, só podia ser condenado uma pessoa que tivesse 2 testemunhas o acusando. Jesus foi em seguida levado ao Pilatos. Foi levado a Pilatos por quê? Porque agora tem 2 testemunhas, então é só fazer a condenação. E Pilatos agora envia Herodes, que depois envia a Pilatos de novo. Pilatos entendeu o clamor da multidão e entregou Jesus para ser crucificado. Isso tudo numa manhã. Os juízes de Jesus, meus queridos irmãos, foram Anás, o ganancioso, venenoso, como uma serpente, e vingativo. Quer ver o que diz a Bíblia? João 18 e 13. Olha só o que fala desse camarada. Um
do líder religioso, mas olha como é que era o coração dele. João capítulo 18, versículo 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. E conduziram ele a Anás, que era sogro do sumo sacerdote. O sumo sacerdote não tinha nem poder para decidir. Quem decidia era o sogro. Caifás, rude, hipócrita e dissimulado. João capítulo 11, 49 a 50. Olha só quem era Caifás. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Olha só. Depois foi levado a Pilatos. Quem era Pilatos, pastor? Pilatos, um homem supersticioso e egoísta. Supersticioso e egoísta. Quer ver? João capítulo 18 e 29. O que diz lá? João capítulo 18 e 29. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou-lhes: Que acusação fazei contra este homem? E Herodes Antipas, um homem imoral, ambicioso, superficial. Esses foram os seus juízes. Essas foram as pessoas que condenaram e julgaram Jesus de Nazaré. Pastor, antes que nós entramos aqui no primeiro tópico de quais foram os passos do processo do julgamento de Jesus, eu quero ouvir um ponto de vista do diácono Cido sobre a moral que esses juízes tinham de julgar o meu Jesus. Estou falando de quem, pastor? Estou falando de Anás, estou falando de Caifás, que pagaram falsas testemunhas. Estou falando de quem, pastor? Estou falando de Pilatos, um homem supersticioso, um homem, em vez de assumir ali o problema, resolver o problema, ele mesmo diz: lavo minhas mãos. Tipo, não tenho nada a ver com isso, isso é problema dos judeus. E Herodes, um homem imoral. Agora eu vejo que moral esses camaradas tinham para julgar o meu Jesus. Diácono Cido. Pastor, eles não tinham moral nenhuma, né? Que se tivesse moral, eles tinham assumido e tentado resolver o problema, você falou, mas não, ficava passando de um para o outro, e além disso, de mentir, estava acusando uma pessoa que Jesus não tinha pecado nenhum, queria que ele confessasse através da dor, do sofrimento. Às vezes é assim, a pessoa tortura o outro para essa pessoa entrega os pontos para ser confessar. Não, eu fiz. Mas Jesus sabia que ele era santo, sabia que ele não merecia que está ali, mas suportou até o fim a dor, e ele tentou, torceu a história, torceu a palavra, pôs a palavra na boca de Jesus, e ali não teve coragem de assumir. Então, quando no último caso não teve coragem de assumir, trouxe para o povo julgou ali. Às vezes falta de conhecimento, vamos trazer para os nossos dias de hoje. Aquele por exemplo, vai com os outros, às vezes fala: não, vamos tacar pedra, vamos crucificar a pessoa. Às vezes vamos apedrejar, igual o pastor falou aqui. Às vezes pessoas que vêm para trabalhar, mostrar o caminho, igual Jesus veio para libertar, para curar, mas foi negado pelo seu próprio povo. Seu próprio povo condenou, seu próprio povo pediu a condenação. Quando pôs ali um bandido do lado de Jesus, e Jesus, o povo preferiu crucificar Jesus, mas as autoridades para ali lavar as mãos. Lavar as mãos, hoje em dia eu não estou nem aí, vou sair fora de campo e deixar o povo decidir. Igual, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Às vezes as pessoas decidem, pela maioria, e está fazendo errado. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado, sabemos que foi para a sua salvação, mas foi crucificado, foi condenado, foi humilhado, foi passado por humilhação ali, por falta de conhecimento do seu povo. Seu próprio povo rejeitou. E hoje em dia é muito fácil a gente estar rejeitando Jesus. Jesus continua sendo rejeitado até hoje. A cada segundo tem um rejeitando Jesus. A cada segundo tem um maltratando Jesus. A cada segundo tem um crucificando Jesus. A cada segundo tem um falando: eu lavo minhas mãos, não estou nem aí mais.
Porque no ministério de hoje em dia é muito fácil falar, não vou lavar minhas mãos e deixar a água correr. Mas Jesus não veio para isso. Se Jesus entregasse o seu ministério naquele momento e falasse, eu fui culpado, eu fiz tudo isso, talvez a história seria outra. Mas Jesus não, morreu como uma ovelha muda até o último suspiro. Amém? Olha só que interessante. Vamos ver quais foram os passos nesse processo. Primeiro, foi Jesus diante de Anás. Jesus diante de Anás. João capítulo 18, versículo 13. O que diz lá? João 18 e 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Pastor, Anás foi destituído do cargo. Entendeu? A liderança romana tirou ele. Foi botado então Caifás. Caifás era ali, versículo 14 diz, e olha, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. Caifás fez isso aí. Mas quando eu vejo Jesus diante de Anás, sogro de Caifás, antes de Jesus ser levado ao sinédrio, que é a reunião do conselho legal, ele foi conduzido até Anás, entendeu? Manietado por uma escolta de soldado. O comandante e os guardas dos judeus levaram Jesus até a casa de Anás. Este era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Apesar de ter sido destituído pelos romanos, muitos judeus o consideravam Anás o verdadeiro sumo sacerdote. Agora eu vejo, pois esse cargo era vitalício e sumamente honroso, e como o cabeça de toda a família. Ele exercia enorme influência na direção política daquela nação, por meio do seu genro Caifás. Agora eu vejo, pastor, o interrogatório que fizeram para com Jesus. O interrogatório de Jesus por esse potentado tinha por objetivo orientar o sumo sacerdote, ao mesmo tempo que oferecia tempo suficiente para a convocação de um quórum, pastor, do sinédrio. O sinédrio tinha que se reunir às pressas, porque eles tinham que resolver, eles tinham que condenar, eles tinham que direcionar, depois levar para Pilatos ele dá o aval para depois crucificar antes das 6 horas da tarde. Tinha que ser às pressas. Então foi feito a maioria das coisas por debaixo dos panos durante a noite. E durante a noite já tentaram ali arrancar de Jesus uma confissão. Mas Jesus poderia ter falado para eles. Mas olha só o que diz em Lucas 22. Jesus fala bem assim: se eu falar, vocês não vão acreditar. Se eu perguntar, vocês não vão me soltar. Então por que vocês perguntam para mim se eu sou filho de Deus, se vocês nem acreditam? Vocês querem me matar, eu respondendo ou não. Entendeu? Agora, pastor, me pergunta uma coisa. Em João capítulo 18, versículo 20 a 21, ali está o segredo. Ali está a resposta. A resposta que os sumos sacerdotes e também o sinédrio não queriam ouvir. Quer ver o que diz lá em João capítulo 18, 20 e 21? O presbítero Rafael vai ler para nós. Olha a resposta que Jesus dá. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reuniam, e nada disse em oculto. Eu sempre falei abertamente ao público. O que Jesus sempre falou abertamente ao público?
Porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem rejeita um dos meus pequeninos está rejeitando a mim. Quem rejeita a mim está rejeitando o Pai. Jesus pregava todo dia no templo, nas sinagogas. Glória a Deus. Pastor, quando a Bíblia diz aqui, Jesus no versículo 21 diz: para que me perguntas a mim? Perguntas ao que me ouviram. O que é que eu lhes ensinei? O que aquele povo aprendeu? Jesus ensinou a verdade. Aquele povo sabia da verdade, mas eles estavam acovardados em dizer quem era Jesus. Quantas das vezes é ensinado a verdade e as pessoas não acreditam na verdade, questionam a verdade, justificam a verdade e na hora da luta não sabem dizer o que é a verdade. Caifás estava ali junto com Anás perguntando, questionando Jesus: você é o Messias, você é o Filho de Deus, você é rei? E Jesus fala: pergunta para esses que eu ensinei 3 anos. 3 anos eu vivi aqui no templo, e os vossos guardas nunca me prenderam, mas ouviram eu pregar. Por que agora vocês estão aí fazendo essa cena toda? Por que agora estão fazendo esse questionamento? Porque vocês precisam fazer um julgamento legal. Se vocês não fazerem um julgamento legal, vocês não conseguem, vocês estão indo contra a lei. E eu, para ser morto, não há julgamento legal que consiga me condenar, porque eu não tenho pecado, eu não fiz nenhum mal a ninguém. Verdade. Mas vocês precisam me entregar, mas não tem motivo. Não consegue encontrar um motivo, pastor. Agora eu vejo Jesus sendo levado diante do sinédrio. Jesus diante do sinédrio agora, depois que Caifás e Anás agora já ali se aconselharam, agora levaram diante do sinédrio pela manhã. Está lá, pastor, o sinédrio era a Suprema Corte da Justiça dos judeus, composta por 71 membros. Entre eles havia saduceus, membros, fariseus, escribas, homens respeitáveis, e eram os anciões, as pessoas que decidiam pelo povo. O sumo sacerdote ali, ele presidia o tribunal. Agora o sumo sacerdote já estava com a cabeça feita, já estava aconselhado: olha, o que tu vai falar? O seu sogro já orientou o que você vai falar. Tu vai chegar diante do sinédrio e vai falar assim, vai jogar assim, e o sinédrio vai te apoiar. Quantas vezes há pessoas manipuladas, quantas vezes há pessoas de cabeça feita, quantas vezes há Caifás e Anás, muitas das vezes, no meio do povo. Por quê, pastor? Vai chegar lá e você vai ser obrigado a falar assim, porque nós precisamos acusar Jesus. Agora eu vejo, pastor, que nessa época os poderes do sinédrio eram limitados, porque os romanos governavam o país. Então o sinédrio tinha pleno poder nas questões religiosas. Eles influenciavam dentro da questão religiosa, entendeu? Parece que tinha também certo poder político, embora não tivesse poder para infligir a pena de morte. Por que os judeus não tinham poder para infligir a pena de morte? Porque estava lá na Torá: não matarás. Então ali tinha uma dobradinha. Os judeus entregavam a Jesus e os romanos matavam. Entendeu? Qual é a diferença de dizer não matarás e entregar Jesus para matar? É a mesma coisa. Por isso que Jesus chamava eles de hipócrita na cara. Por isso que Jesus metia o chicote naqueles sacerdotes. Porque muitas das vezes eles mereciam. Viviam uma vida de máscara. Viviam uma vida de aparência. Suas funções não eram condenar, mas preparar uma acusação pelo qual o réu pudesse ser julgado pelo governador romano. Eles precisavam preparar uma acusação. Que acusação eles vão preparar agora, pastor?
Que acusação? Primeiro, se reuniram ilegal. O Sinédrio reuniu-se naquela noite da prisão de Jesus para o interrogatório. Eles já tinham a sentença, mas precisavam de uma forma para evitá-la. Agora eu vejo, os membros do Sinédrio estavam movidos de inveja. Quer ver? Os membros de Sinédrio, 71 pessoas, movidos de inveja. Vamos ver o que a Bíblia diz? Marcos capítulo 15, versículo 10. Presbítero Rafael lê. Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Jesus bem sabia, porque ele bem sabia. Jesus conhece. Jesus sabe, pastor. Olha só, ele bem sabia que por inveja, quantas vezes a inveja tem destruído a vida das pessoas, tem destruído o ministério, tem destruído dons, tem destruído carreiras e pessoas que tinha tudo para se dar bem na obra do Senhor, mas por inveja. O que Jesus fala aqui, ó? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Inveja por quê, Diácono Cido? Você já vai comentar. Será que é porque eles chegavam diante dos endemoniados e diziam: sai demônio, e os demônios não saíam, e via Jesus dizendo: sai, e os demônios saíam? Será que é porque eles andavam pela beirada da praia e não tinha coragem de atravessar o mar da Galileia? Mas quando Jesus pegava o barco de Pedro e atravessava e levantava uma grande tempestade, Jesus se levantava e dizia: acalma-te, vento, e aquieta a tempestade. E esse testemunho corria por toda a Galileia. Será que não causava inveja? Causa inveja sim, meu amado irmão. Causa inveja hoje em dia. Muitas pessoas só querem ter título, muitas pessoas só querem ter aparência, muitas pessoas só querem ter status. Por isso tem inveja de quem trabalha, tem inveja de quem está na obra, tem inveja de quem está com a mão no arado. Eles tinham inveja do meu Jesus e procuravam fazer alguma coisa para o matar. Os membros do Sinédrio tinham inveja de Jesus. Entendeu? Eu estou falando da liderança religiosa lá do povo judeu. Sumos sacerdotes, escribas, as pessoas que eram doutores da lei, PhDs em leis, conheciam a palavra capa a capa, mas moriam de inveja a ponto de entregar um inocente para morrer. É verdade, pastor. O pastor falou aí, conhecia capa a capa, mas faltava um detalhinho: o Espírito Santo de Deus dentro do coração. Às vezes a pessoa conhece inveja. Por que a inveja vem? Porque quando a inveja chega no coração da gente, está vazio. Ela está vazio, falta o quê? Quem enche nossa vida? O Espírito Santo. E Jesus não tinha inveja, porque ele curava, fazia, ensinava. E isso, as pessoas ficavam olhando. Por que ele faz, eu não consigo? Por que ele faz isso? Mas não via o sacrifício de Jesus. Não via os momentos de oração. Não via a subida no monte para orar. Não via os jejuns que fazia, trazendo para os nossos dias. Hoje em dia tem muita inveja, tem inveja sim no nosso meio, mas as pessoas não veem a luta que cada um passa, o sacrifício que cada um passa. Fala assim: eu queria pregar igual o irmão, queria cantar igual o irmão, mas não vê o tanto que o irmão ora, o tanto que o irmão busca. E assim é com Jesus. Aí ele levanta a inveja quando não está cheio do Espírito Santo, quando não está com o coração voltado para Deus. Abre espaço para quem trabalhar? Quem que é o pai da inveja? Inimigo. Então o inimigo entra com a inveja para derrubar, destruir o irmão. Mas o irmão não destrói, porque o irmão é o ungido de Deus. Assim o Jesus Cristo era ungido. A inveja só destrói o próprio invejoso. E olha só, Diácono Cido, os membros do Sinédrio estavam movidos de inveja. Já falamos aqui, Marcos 15, 10. Pela mentira. Quer ver? Presta atenção, Marcos 14, 55 e 56. Olha só o que o presbítero Rafael vai ler. Os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar,
mas não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Muitos testificavam falsamente contra ele. Nós já vamos falar sobre essa testemunha falsa. Presta atenção aí, fica aí com nós aí. Compartilha essa live aí. Outros, pelo engano. Entendeu? Pelo engano. Marcos 14, 61. O que diz lá? Os membros do Sinédrio estavam movidos por engano também. Pelo engano. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar: Tu és Cristo, o Filho do Deus bendito? Isso. Olha só. E eles também estavam tomados pela violência. Marcos 14, 65. O que diz lá? Olha a violência. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, dar-lhe socos e dizer-lhe: Profetizas. Os servidores davam-lhes bofetadas. Pastor, estamos falando com os membros do Sinédrio. Estamos falando, quem liderava o membro, quem liderava o Sinédrio ali era o sumo sacerdote, a autoridade maior ali da religião. Entendeu? Agora eles estavam batendo no meu Jesus, dando bofetada no meu Jesus, tapa no rosto, cuspindo. Sabe o que é um cuspe? Um cuspe no rosto de um judeu. Isso é o ato mais baixo que existe, mais humilhante. E fizeram isso. Agora eu vejo algo interessante, que os que interrogavam Jesus não buscavam a verdade, e sim evidências contra ele. Que evidências, pastor? Tinha que procurar alguma coisa que o condenasse. Tinha que procurar alguma coisa. Mas, pastor, não tem nada. Jesus não tem nenhum crime, não fez nada de errado. Tudo que ele fez foi coisa boa. Conhece lá, quem sabe lá no Sinédrio, né? Alguém ainda falava: olha, o fulano era meu vizinho, o fulano era cego. Quando ele passou pela rua, lá encontrou o cego e agora o homem vê. O ciclano lá era aleijado, encontrou esse Jesus, e agora, pastor, agora esse camarada está andando. Quantas pessoas se lembra do outro lá, do Beltrano, lá da rua de trás? Sim, o Beltrano, ele era comido em lepra, vivia lá fora do arraial, já há anos. Se lembra daquele homem lá no tanque de Betesda, há 38 anos? Pois é, o homem também curou. Agora condena um homem desse. Como é que você vai levantar uma acusação contra um homem desse? Tem que ser um complô mesmo. Tem que ter um complô. E nós vamos destacar alguns pontos importantes desse julgamento. E para uma melhor compreensão, nós vamos examinar o que os outros evangelistas também registraram. Vamos ver aqui em Marcos 14, 56 a 59, nós vamos ver as testemunhas. O que diz lá em Marcos 14, 56 e 59? O que diz lá? Acompanha lá. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu derrubarei este templo, construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Contudo, nem assim seu testemunho era coerente. Pastor, eles reuniram diante do Sinédrio Jesus lá, com os Sinédrios, os 71 anciões, entendeu? O líder do Sinédrio, o sumo sacerdote. Agora eu vejo que eles tentaram, entendeu? Eles tentaram ali no Sinédrio, as testemunhas, trazer má acusação, uma acusação mentirosa. E o que eles diziam, pastor? Eles diziam que Jesus andava falando por aí que ele destruiria o templo e reconstruiria no 3º dia.
que não fechava uma com a outra, mesmo mentindo. Tem gente mentirosa, pastor, nesses últimos dias, que mesmo que se reunir em grupo, elas dão com a língua nos dentes. Entendeu? Porque a mentira é do Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Quem mente, então, não precisa nem dizer. Mas agora eu vejo que trouxeram testemunhas falsas para testemunhar contra Jesus, mas mesmo mentindo, não era aceito pela lei. Em Números capítulo 35, versículo 30, ali a Bíblia diz: todo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que mora. Precisa ter duas testemunhas, falando identificada, mente igual, duas testemunhas. Entendeu? Então, segundo a lei, não era lícito condenar ninguém à morte, senão pelo testemunho concordante de duas testemunhas. E não estava fechando as testemunhas ali. Todos eles estavam falando mentira, mas não estavam ali. Estava tendo contradição. De modo que não havia causa legal contra ninguém, até que houvesse cumprido esse requisito. Que requisito? Duas testemunhas falando a mesma coisa. Mas vamos ver, pastor, pela Bíblia, o que eles estavam acusando Jesus? E se era uma acusação verdadeira ou não? Vamos lá então, lê para nós, Mateus 26, 60 a 61. Olha só do que as falsas testemunhas estavam acusando Jesus. Talvez você não sabe, talvez até hoje você nunca ouviu falar sobre esse assunto. Mas vamos ver o que Jesus dizia e o que o povo andou falando. E aí você vai hoje notar muitas pessoas agindo desse mesmo comportamento. Muitas das vezes você ouve uma coisa e sai falando diferente. Quer ver? Mateus 26, 60 a 61. O que diz lá? Que disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti. Olha o que os falsos testemunhas estavam falando. Este dia está falando que Jesus andava dizendo: eu posso derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Entendeu? Agora vamos ver, Marcos 14, 58 também diz isso. E João 2,19 também. Quer ver o que os falsos testemunhas estavam falando? Depois nós vamos ver o que Jesus falava. Aí nós vamos ver quem é que está mentindo. Marcos 14, 58. Abre a Bíblia aí na sua casa. Olha só. 14 e 58. Nós ouvimos dizer: eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Olha só, nós ouvimos dizer, boatos, fofocas. Tem gente que gosta de uma fofoca. Tem gente que não sai da casa do irmão para trazer fofoca. Entendeu? Nós vemos famílias, amigos serem divididos por causa da fofoca. É um leve e traz. Precisa de uma libertação. A libertação da fofoca. Orar não quer, ler a Bíblia não quer, evangelizar não quer, ir atrás das almas perdidas não quer, mas fofocar tem tempo. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 58. Nós ouvimos dizer que ele derrubaria o templo, mas Jesus não falou isso. Quer ver o que diz João 2,19? Olha só, é Bíblia. Jesus respondeu-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus falou assim: derribai esse templo. Ele estava falando dele. E ele estava falando para o povo: derribai, vocês derribai. Ele estava dizendo: vocês vão matar, vocês vão derrubar, vocês vão crucificar, mas no 3º dia, esse templo vai se levantar. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus, verdade. Mas o que os testemunhas, o que o povo
estava falando, eles estavam falando, diácono Ciro, que Jesus estava dizendo que ele poderia derrubar aquele templo, que levou não sei quantos anos para ser construído, agora está dizendo que ele derruba. Mateus 13, 13 a 14, vamos ver o que diz lá? Mateus 13, 13 a 14. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Olha só, isso é Jesus que está falando. Jesus falava uma coisa e o povo não compreendia o que Jesus falava. Vendo não vereis, e ouvindo não ouvireis. Nesses últimos dias da face da terra tem pessoas com esse mesmo comportamento. Está vendo, mas não enxerga. Está ouvindo, mas não escuta. Ou está escutando, mas não está ouvindo. Muitas das vezes você dá migalhinha, você dá papinha, e a pessoa ainda acaba dizendo: não, isso aí está errado. Quando eu vejo a palavra de Deus aqui dizendo do caso de Jesus, as primeiras testemunhas desqualificaram-se, pois suas histórias não concordam entre si. Em Deuteronômio 17:6 nos dá esse respaldo com a lei, que diz bem assim, ó: da boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só não morrerá. Estava na lei. O sumo sacerdote e o sinédrio tinha que apresentar 2 testemunhas. E para eles não perder aquele julgamento, para eles não perder aquela oportunidade, sabe o que eles fizeram? Pagaram alguém. Tem gente que é sujeito a tudo. Entendeu? Investir nas coisas certas eles não investem, mas investir nas coisas erradas eles investem. Investir na mentira eles investem. Investir numa vida de aparência eles investem. Investir numa falsa alegria, numa falsa paz eles investem. Investir na direção errada que nem Jonas investiu, eles investem. Agora eu vejo que para que eles dessem continuidade diante da lei, tinha que ter 2 testemunhas. Pagaram 2 testemunhas. Já que pagaram alguém para entregar, vão pagar alguém também para acusar. Vão pagar alguém para caluniar. Vão patrocinar. Pode contar comigo que eu patrocino isso aqui. É para quê? É para estragar? É para dividir? É para prejudicar? Deixa que eu contribuo. Deixa que eu ajudo. Falsas testemunhas. E o meu Jesus foi entregue por causa de falsas testemunhas. Quão trágico é que um grupo de líder religioso estivesse encorajando o povo a mentir, e isso durante uma sessão muito especial, aonde ali deveria ser falada a verdade. Em muitos tribunais hoje, a pessoa coloca a mão em cima da Bíblia e fala bem assim: eu juro falar a verdade diante da verdade, somente a verdade. Mas os próprios advogados, os próprios juízes, muitas das vezes, são os que estão corrompidos ali, são os que estão sendo propinados, são os que estão inventando mentira. Que coisa feia! Agora eu vejo o testemunho, Marcos 14:55. O testemunho, o que diz lá? Marcos 14:55. Lê para nós ali. Os principais do sacerdote e todo o concílio buscava algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam. Não achavam. O sinédrio procurou testemunho contra Jesus, mas não achou. Não achou. Não sei quantas testemunhas entraram lá naquele julgamento para dizer: olha, eu ouvi ele dizer, eu ouvi ele fazer, eu ouvi ele assim, eu ouvi ele dizendo que era Deus, eu ouvi ele dizendo isso, eu ouvi ele dizendo isso, mas não fechava. Muitos testemunharam contra Jesus, mas os testemunhos não eram coerentes. Outros
testemunhar falsamente, baseando-se nas palavras do Senhor em João 2,19. Jesus lhe respondeu: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O próprio evangelista João, ele interpreta as palavras de Jesus, dizendo lá em João 2,21, ele porém se referia ao santuário do corpo, do seu corpo. Ele porém estava se referindo ao seu corpo. Está lá em João capítulo 2, versículo 21. Quer ver o que a Bíblia diz? Olha só, João 2,21 diz isso. E os fariseus, e os sacerdotes, e os escribas, eles saíam minando nos ouvidos do povo, dizendo: ele vai destruir, ele diz que vai destruir o templo do nosso grande rei Davi, o nosso grande e majestoso templo, que levamos não sei quantos anos para construir. O que diz lá? Jesus, porém, referia-se ao templo do seu corpo. Mas os acusadores torceram a fala de Jesus, acrescentando palavras que Jesus não havia falado. Presbítero Rafael. Interessante, né? A gente pensar aqui a que ponto chega a moralidade religiosa, porque aquele sacerdote, o sumo sacerdote, em si, estava vivendo uma moralidade religiosa. E o que era? E o que é ainda? É tipo, aqueles que não fazem e não quer que ninguém faça. Aquele que se você está fazendo, ele não quer que você faça. Eles não fazem, mas também ninguém pode fazer. E exatamente é o que acontecia naquela época. Jesus se levantou para salvar não só uma nação, mas a humanidade. Coisa que foi destinada lá em Gênesis 12, para Abraão, que todas as famílias fossem abençoadas através da semente de Abraão. Mas coisas que eles não fizeram, Jesus estava fazendo. Aí entrou a moralidade religiosa, porque aquele que se levanta para fazer é o que os moralistas religiosos mais odeiam. Tipo, se você levanta para fazer algo para Deus, aquele que não faz vai sempre encontrar testemunhas, algo para te acusar, para te apontar, para te parar, te deter, porque automaticamente fazendo algo para Deus, dando resultado, você acusa nos moralistas o que eles não estão fazendo. E era o caso dos sacerdotes aqui. Diácono Ciro, eles falaram, essas falsas testemunhas mantiveram a velha e falsa versão dos judeus, que está lá em João 2,20, né? Que disseram que Jesus andava falando, dando a ideia de que Jesus havia ali planejado uma conspiração ou um atentado militar contra o santuário de Jerusalém, que era o templo de Salomão. Entendeu? E outra, se tinha uma coisa que os judeus idolatrava, era a lei de Moisés e o templo de Salomão. Você pode ver que o templo, eles estão sem templo até hoje, e vão ser enganados por causa do templo. Por quê, pastor? Porque eles, em vez de adorar o Deus, eles adoram as coisas dessa terra. Olha só que interessante. Destruindo assim o centro religioso da nação. O escritor, ele diz que essa acusação foi expositiva, porque naquele tempo a profanação de templos era um dos delitos mais monstruosos. Não podia falar contra o templo e nem contra o imperador. Falar contra o templo, afrontar o templo, meu Deus, era risco de morte. Falar contra o imperador também era risco de morte. E ali eles usaram 2 estratégias: contra o templo e contra César. Marcos nos informa que nem assim o testemunho deles era coerente. Aliás, Marcos aqui classifica
essas acusações de falso testemunho, porque Jesus nunca disse que destruiria o templo em Jerusalém. Não havendo templo contra Jesus, não havendo testemunho contra Jesus, ele deveria ser solto. Mas eles queriam soltar Jesus? Então o que fizeram? Mentiram, inventaram, caluniaram, né? Quer ver agora o que os fariseus e os sumos sacerdotes fizeram? Vamos lá. O solene juramento, Marcos 14, 60, 62. O que diz lá? Marcos 14, 60, 62. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar: tu és Cristo, filho de Deus bendito? Tu és Cristo, o filho de Deus bendito? Pastor, ele perguntou de novo. Diante das falsas acusações, Jesus guardou silêncio e não se defendeu, cumprindo assim a profecia. Mas pastor, Jesus precisa se defender, diácono Ciro? Precisava se defender? E adiantaria Jesus se defender? Tinha alguém ali para defender Jesus naquela hora? Tinha alguém ali para apoiar Jesus naquela hora? Pastor, Jesus não precisava defender, nem porque eu ponho desse jeito. Se as pessoas que andaram com Jesus há 3 anos, vendo o que ele fez, o que ele fazia a todos os dias, milagre, cura, mas ali, nós falamos, não tinha ninguém para defender, porque o povo estava cego pelos os religiosos, pelos políticos. Então tá tudo assim, trazendo para o nosso dia de hoje, um vai com o outro, então vamos seguir o barco está andando para esse lado, vamos tocar para esse lado aí. Então o que eles queriam era condenar Jesus. Jesus não precisava falar, não precisava mostrar, já mostrou o que tinha feito já. E o povo que seguia ele estava seguindo só por seguir, e sabia que ele era um santo, sabia que ele era perfeito, sabia que ele fazia milagres, curava, não tinha pecado nenhum. E o templo, a pessoa que falava que o templo que estava acusado de destruir o templo, se a pessoa seguisse Jesus de perto com o coração, ia saber que o templo era ele que ia ser o templo, não o templo de tijolo, não o templo de material, mas sim o templo espiritual. Mas as pessoas naquele tempo, e hoje está tão cega pelas coisas desse mundo, que Deus fala, Deus corrige, Deus mostra, Deus educa, e as pessoas falam: não vou receber, que isso está demais para mim, eu não aguento mais isso. Então, mesmo assim naquele tempo, as pessoas não queriam acreditar, mesmo sabendo que Deus era o Salvador, mesmo sabendo que era o Rei, mas não queria aceitar. Assim é hoje a nossa palavra, ninguém quer aceitar as correções de Deus. Fala: não, isso é demais, não aguento, isso é difícil demais para mim. Mas Jesus, quando segue, porque não está seguindo de perto, Jesus está igual Pedro, seguindo de longe, voltando a Pedro. E a Bíblia diz em Isaías 53 e 7, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E isso, pastor, diante de um sumo sacerdote, que queria uma acusação, queria um motivo, queria algo para o acusar, queria arrancar alguma coisa, Jesus ficou calado. Pastor, Jesus calado diante do sinédrio, o complô ali, ele corria um risco de fracassar. Por quê, pastor? Porque todas as acusações das falsas testemunhas não estavam batendo. E aquele complô que durou a noite inteira, aquela programação, aquele intento para matar Jesus, iria fracassar. Mas Caifás, ele estava determinado a condenar Jesus. Nem se fosse para patrocinar alguém para falar que Jesus estava fazendo alguma coisa errada ou não. Então ele deixa de lado toda a diplomacia e sob juramento faz a pergunta decisiva a Jesus. Agora ele está pedindo para Jesus jurar. Entendeu? És o Cristo, o Filho de Deus bendito.
E Jesus respondeu: eu sou. E Jesus ainda responde para o Caifás, responde para o Sinédrio, responde para o sumo sacerdote: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Já falamos no estudo passado sobre isso aí. Do sentar à direita, do sentar à direita do Todo-Poderoso. Quem senta à direita do Todo-Poderoso é o Filho. E ele estava dizendo ali, então, naquela palavra, que ele era o Filho. E eles vão ver o Filho sentado no trono à direita do Pai. Quando Jesus fala isso lá em Mateus 14, 61 e 62, o evangelista Mateus registra essa pergunta sobre juramento, lá em Mateus 26 e 63. Quando lá eles falam: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Entendeu? Agora eu vejo que o escritor diz que a resposta tão elevada e digna do Senhor a Caifás foi a primeira declaração pública na qualidade de Messias que o Senhor deu ao povo. E isso no momento em que, humanamente falando, a afirmação significava a morte. Presbítero Rafael: vereis o Filho do Homem. Interessante, né? Que vereis o Filho do Homem. A situação que eles viviam, o Cido falou muito bem aqui na questão de acreditar. Eles estavam programados para não acreditar. Eles não queriam acreditar. Então, não somente bastasse a moralidade religiosa que eles viviam naquela época, onde eles ali tomou um papel que de juiz estava julgando um inocente, o Cordeiro de Deus. Mas vai chegar uma época também que o Supremo Juiz vai julgar esses supostos juízes. Então são uma coisa de crer. Eles não creram, não acreditaram, e quando aquele julgamento foi programado, já era um propósito único. Caifás deixaram bem claro que um pereça para que salve todo o povo. Então a condenação de Jesus já estava compra, até para que se cumprisse a palavra de Isaías 53. Por quê? Porque a condenação de Jesus, injusta, sim, mas foi através dessa condenação, através desses atos, que hoje nós alcançamos a graça para cumprir a palavra no Senhor. O interessante é o que o irmão Cido, eu quero frisar aqui, eles não aceitavam, e é assim no mundo hoje. Apresentamos um Jesus que muda, transforma, restaura, salva, cura, mas não queremos aceitar. E às vezes não perecemos pelos erros, pecados que cometemos, perecemos por não aceitar o perdão de Cristo. Olha só que interessante. A declaração acrescentou o Senhor a profecia da sua segunda vinda na glória, pois sabia que a sua resposta significava morte, mas não titubeou em proferi-la com clareza, pois tinha total confiança no triunfo final. Outra coisa que nós vemos também foi agora a condenação. A condenação de Jesus, olha só que interessante. A condenação de Jesus por blasfêmia da parte do Sinédrio foi tão ilegal quanto a pergunta sobre juramento feito por Caifás. Por quê, pastor? Porque a lei exigia larga meditação antes da promulgar-se uma sentença condenatória. A lei exigia isso. Não podia se condenar sem primeiro haver ali um conselho. Todos os membros do Sinédrio tinham que dar a sua palavra. Tinha que dar uma palavra de consenso, uma palavra ali de opinião. Mas não deram a Jesus nem o direito de defesa. Por quê, pastor?
porque já haviam fechado os olhos contra a luz, que resplandecia da vida do Senhor, assim como os ouvidos contra a palavra divina que saía da sua boca. Então, quando o sumo sacerdote ouviu de Jesus dizendo: e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, sentado à direita do Pai, o sumo sacerdote, ele já olhou para o sinédrio e disse: precisa mais prova do que essa? Precisamos perder tempo mais aqui? Pastor, quando eu vejo aqui a condenação, eu também vejo um insulto ao meu Jesus. Marcos 14:65, nós vemos ali a palavra dizendo: e alguns começaram a cuspir nele e a cumprir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e dizer-lhe: profetiza o que? E os servidores deram bofetadas. Pastor, olha só que interessante o que aconteceu aqui. Sumo sacerdote, liderando o sinédrio, quando ele ouve Jesus dizendo, quando ele pergunta, e aí Jesus responde: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, ele rasga a sua veste. O sumo sacerdote não podia rasgar a sua veste, a não ser por uma blasfêmia. Nem quando havia luto na família, ele podia rasgar a sua veste, a não ser por uma blasfêmia. Agora o sinédrio todo vê o sumo sacerdote rasgando suas vestes. O sumo sacerdote levou todo mundo a acreditar que Jesus estava blasfemando. Entendeu? Quando o sumo sacerdote olha para o sinédrio e pergunta: precisa de mais alguma prova? Aí vinha a hora de cada membro do sinédrio se levantar e dizer: olha, a minha palavra é essa, a minha palavra é essa. Mas não, todo mundo se levantou junto numa só voz dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Agora eu vejo os insultos, pastor. Havia pouca consideração para um réu condenado, e imediatamente depois da sentença condenatória, os servidores do sacerdote agora começaram a esbofetear o meu Senhor, cuspindo-lhe, escarnecendo dele, e iniciando assim o cumprimento dos desprezos e sofrimentos físicos que ele havia de sofrer. O presbítero Rafael vai fazer uma leitura agora, Isaías 50, versículo 6. E o diácono Cido estará comentando. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces, e aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos insultos e dos guspes. Pastor, presta só atenção. Ofereci as costas. Jesus, ele não foi preso, ele se entregou. Ofereci as costas aos que me arrancavam os cabelos. Outro versículo diz que arrancaram as barbas também. Lê 52:14. 52:14. Olha só. Como pasmaram muitos à vista de ti, pois seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro e qualquer, e sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Pastor, Isaías profetiza aqui que Jesus ficou desfigurado. Sabe o que é uma pessoa desfigurada? Não é qualquer... não ficou desfigurado. 53:10. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor
prosperará na sua mão. Mas ao Senhor agradou moê-lo. Sabe o que é moer? Moer. Aquele sofrimento ali, para Deus, estava sendo uma obediência, uma missão. Diácono Cido, Jesus estava sofrendo por eu e por você. Aleluia, é verdade, né? Deus ali se entregou para ser humilhado, eu vou falar aqui, cuspido, entregou para ser arrancado o cabelo, ser profeteado. Isso, eu imagino hoje, se fosse no dia de hoje. Hoje a gente bate a unha, já quer largar tudo, já sai blasfemando, xingando. Imagina Jesus Cristo ali, se ele fosse largar tudo, pastor. O tanto que foi humilhado, o tanto que foi sofrido. Aí ele aguentou quieto ali, igual uma ovelha muda, até o final. Mesmo sabendo que eu e você iria mentir, iria enganá-lo, iria rejeitá-lo, igual o professor falou aqui. A gente pode apresentar um Jesus perfeito, um Jesus cheio de qualidade. Mas tem gente hoje em dia ainda crucificando Jesus, falando, não quero o serviço de Jesus. O sofrimento que ele fez na cruz é tão pouco, tem gente que pensa que não valeu de nada, mas Jesus sofreu por mim e por você, meu querido. E às vezes a gente leva as coisas de Deus, como foi falado aqui hoje, não a sério. Às vezes pega um pouquinho pesado, já fala, não, vou largar, vou parar, vou abandonar, desisto disso, não quero mais isso. E eu levo para o lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, será que ele pensava assim? Vou largar isso, não quero mais? Será que eu vou desobedecer meu pai? Não, será que eu vou desonrar meu pai? Eu fico pensando, então, Jesus Cristo é o único que foi e sempre será um exemplo para nós. Nós nunca vamos chegar nem aos pés de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, eu sempre falo, Deus não quer pessoas perfeitas, quer aperfeiçoamento a cada dia. E nós temos que melhorar a cada dia, buscar ser o perfeito, mesmo em luta, mesmo às vezes sofrendo, mas não vai ser nem a terça parte que Jesus sofreu naquela cruz por mim e por você. Ser cuspido, ser humilhado, ser esbofeteado, ser rasgado as vestes ali, vergonha, igual o pastor falou que os judeus rasgaram as vestes naquele tempo, ser cuspido era uma humilhação tão grande. E eu fico lembrando, isso a cada dia que eu lembro sobre essa mensagem da cruz, sobre o que Jesus sofreu, a gente refere a gente mesmo, nós não somos nada perante o que Deus sofreu. Às vezes o sofrimento maior que chegar, o mais fundo que você chegar, não é nem um cabelo que Jesus sofreu. Isso não me desanima, isso me dá coragem para perseguir, coragem para lutar, e eu incentivo cada irmão, mesmo na luta, na dificuldade, falar, não, eu vou desistir, vou largar tudo. Igual nós trazendo para o nosso dia, falar, não, abandonei, chega, não aguento mais. Não, irmão, aguenta. Jesus aguentou, nós vamos aguentar, porque nós somos feitos semelhante a Deus. Amém? E olha só, mais uma curiosidade interessante. Aqui o escritor diz que, embora Roma proibia o sinédrio de exercer a penalidade de morte, né, seus membros manifestaram ali a sua ira contra Jesus, né? Alguns ali dentro do sinédrio já saíram esbofeteando Jesus, já saíram cuspindo em Jesus, batendo nele. Alguns zombam dele e ainda exigiam dele, presbítero Rafael Diácono Cido, exigiam dele para que ele profetizasse. Botavam um pano no rosto dele, vendavam ele e dizia: profetiza quem te bateu. Já que tu é o mestre, já que tu é o filho de Deus, já que tu é profetiza então quem é que está te dando soco agora. Profetiza quem é que está te cuspindo. Profetiza quem é que está te zombando. Pastor, isso nós precisamos refletir todos os dias. Não é só na cruz que nós temos que refletir. Nós temos que refletir no que Jesus passou. Nós temos que refletir no que Jesus sofreu. Entendeu? No que Jesus sofreu. Ironicamente, as ações dele só confirmam o papel profético e a messianidade de Jesus, cumprindo-se a
Marcos 8:31 diz: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Tudo que estava acontecendo ali ele pregou, tudo que estava acontecendo ali ele ensinou. Em Marcos capítulo 10, 33 e 34, olha só para nós encerrar agora. Aleluias. Disse-lhe: eis que subamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e o condenarão à morte e o entregarão ao gentio. Escarneceram-se dele e o açoitaram, cuspiram nele e o mataram, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Jesus ensinava, Jesus ele alertava, Jesus estava preparando o povo. Eles vão ferir o pastor, as ovelhas do rebanho vão se dispersar, mas vigiai e ficai firme. Por que, pastor? Porque o Filho do Homem está sendo entregue por um objetivo. O Filho do Homem está sendo entregue para sofrer. O Filho do Homem está sendo entregue para ser moído, mas há um objetivo: resgatar eu e você das mãos do inimigo, trazer a verdadeira paz, trazer a tranquilidade, trazer o refrigério, a esperança da vida eterna. Jesus falava que ele ia ser entregue, mas Jesus nunca deixou de falar que ele iria ressuscitar, e ao 3º dia ele tomaria a chave do inferno e da morte. Ele sairia daquela sepultura no corpo glorificado, dizendo: todo o poder é me dado no céu e na terra. Satanás estava sendo desmascarado, Satanás estava sendo ali derrotado com a morte de cruz, mas ele sofreu. Precisamos saber o valor de uma gota de sangue de Jesus, o valor de uma alma, o valor pago por Cristo para salvar a humanidade, para salvar eu e você. Nós queremos adorar.